A paz do Senhor para você e a sua família. Compartilhe vídeos, canal Ministério Ampliando Fronteiras ou canal Melhores Vídeos para você assistir e compartilhar. Tem esses dois canais. Eu quero falar sobre um assunto que eu sei que vai incomodar algumas pessoas, mas se faz necessário falarmos, tomarmos alguns cuidados com certas atitudes que nós tomamos no meio religioso, mesmo que a intenção seja boa. O assunto é levar palhaços para dentro da igreja para animar as nossas crianças. Isto é conveniente? Primeiro nós precisamos entender o seguinte: as crianças não absorvem, não recebem a mensagem como os adultos. Uma imagem para a criança vale muito mais do que palavras. O que é mais importante para as crianças é a mensagem transmitida através da imagem. Ela vai fazer associação daquilo que vê com o que ouve. Então lembre bem, quando nós falamos de evangelizar, o apóstolo Paulo até disse que ele fez de tudo para com todos. Mas esse fazer de tudo para com todos não é praticar tolices ou nos descermos ao nível do mundo para assim conquistar pessoas. Precisamos preservar os princípios, analisar por todos os lados as consequências dos nossos atos, mesmo que as intenções sejam das melhores. Os que nos ouvem, os que nos assistem, como é que vai receber? Como é que vão associar a palavra que nós estamos pregando e a imagem que está sendo demonstrada, e nesse caso as crianças? Eu fico pensando o seguinte: quando as crianças assistiam o evangelho, entre aspas, através de imagem, de brincadeiras com a imagem de palhaço, as crianças vão associar, como é mais pela imagem do que pelo que ela ouve, elas vão ser incentivadas a assistirem mais televisão, pois ela sabe que vai encontrar isso. Elas vão associar isso a essa aparência de pintura no rosto, de sapato grande. Ela vai levar mais na brincadeira do que pela realidade da mensagem que está sendo transmitida. Então se faz necessário entender o seguinte: qual é a motivação que as crianças vão ter ao assistir o evangelho através dos palhaços? Não vai passar de brincadeira para a maioria das crianças. Outra coisa, boa parte das crianças tem fobia de palhaço. Inclusive, existe adultos que odeiam. Eu não tenho fobia, eu não gosto, mas não no sentido assim, que eu acho que é uma aparência de demônio, ou que é coisa que assombra, que alguns adultos têm assim. Mas eu fico pensando o seguinte: nós precisamos trazer as crianças para a palavra, para a Bíblia, usando mensagens e usando a imagem. Uma imagem que corresponda ao contexto histórico, que geralmente é o que nós usamos, personagens, certo? Algo que aconteceu, que está ligado à palavra de Deus. Por exemplo, por que não usamos Davi e Golias de uma forma engraçada em certos pontos da história? Por que nós não usamos a Arca de Noé? Está falando para criança. Por que nós não usamos o Mar Vermelho, as muralhas de Jericó, a crucificação de Cristo, Ananias e Safira mentindo e o que aconteceu? Podemos ter criatividade em torno dessa realidade bíblica para que as crianças
Quando ouvir de alguém a palavra relacionada à mentira, ela vai associar a acontecimentos bíblicos. Vai atrair o olhar da criança para este livro e não para um programa de TV, não para um seriado, não para algum tipo de coisas dentro desse pensamento. Então o que está acontecendo? As pessoas estão mais desligadas da palavra de Deus, as nossas crianças estão vivendo num mundo tão pernicioso, tão perigoso, e o que nós estamos fazendo está contribuindo com isso. Mas é criança, tudo bem. É criança, mas ela não é a igreja do futuro. As crianças são a igreja do presente. Elas estão no início. Elas não serão a igreja do amanhã. Elas vão dar continuidade, mas elas já são a igreja de Cristo também no presente. Se nós não soubermos incutir no coração das crianças a palavra de Deus, de maneira que leve elas a se apaixonarem por esse livro, elas vão associar a sua fé a personagens do Superman, a personagem de mulheres, da Mulher Maravilha, ou do homem, do Hulk. As crianças, quando ela olhar para este livro que nós usamos tanto na igreja, pelo menos levar, elas têm que associar ao conteúdo que está lá dentro, ligado a um personagem que foi ilustrado por um homem ou uma mulher falando da palavra de Deus. E não, quando ela ouvir a palavra, lembrar de um palhaço. E não, quando ela ouvir um cântico, lembrar da Chiquinha, do Chaves. Lembrar de alguém que não tem nenhum valor moral que edifique as nossas crianças através de suas mensagens. Então nós precisamos tomarmos muito cuidado com essas questões, porque hoje virou moda dentro de nossas igrejas, até mágicas estão se fazendo para o entretenimento. É para a criança, tenha criatividades para as crianças usando o personagem bíblico, porque elas vão fazer associação, vão associar uma coisa com a outra. É preciso nós tomarmos muito cuidado, porque a nossa igreja vai dar continuidade. Por exemplo, nós não sabemos se Jesus vai voltar hoje. De repente Jesus volta hoje, mas ele pode demorar. A gente não sabe. Tudo dá a entender que ele não vai demorar. Mas se ele demorar, como será a igreja no dia de amanhã, se nós nos perdermos nos princípios deste mundo, se nós não valorizamos as coisas espirituais? Como é que vamos ter uma igreja no futuro, uma igreja espiritual? É preciso resgatar isso na nossa sociedade. E isso é só através da palavra de Deus. Todo meio que estamos usando, seja através de imagem ou através de áudio, de vídeo, que tenha o conteúdo e a representação das Sagradas Escrituras. Nós temos tanto exemplo para ser usado na Bíblia. Nós temos tantas pessoas que podemos usar como exemplo para falar a palavra de Deus, tanto para criança como para adulto. Você pode usar a ovelhinha, não tem nenhum problema, é um personagem, ou melhor, é uma figura que não contraria, que ela é usada nas Sagradas Escrituras também. Jesus é comparado ao cordeiro, à ovelha. Nós podemos usar elementos que contribuam com crescimento, com desenvolvimento, com espiritualidade, com o entendimento de nossas crianças. Eu acho que nós estamos perdendo o senso de muitas coisas, a fim de agradar as pessoas, agradar um ao outro, ou trazer as pessoas, o riso para o rosto de muitas pessoas.
e não estamos vivendo ou seguindo os critérios pela palavra de Deus. Jesus concordaria, se ele tivesse aqui, usar um personagem, um palhaço, para transmitir a sua palavra, usando essa caricatura, essa expressão visual? Como ele se sentiria? Lembre bem, as crianças não recebem mensagem como os adultos. Que as crianças, ao ouvir cânticos, ao ouvir pregação, se lembrem da palavra, da Bíblia, de personagem que marcou a história, e não leve elas a ligar a TV para assistir um personagem que lá na TV não é nem da Bíblia que vai estar falando. Como é que vamos ter um futuro melhor para a nossa igreja se nós estamos perdendo o discernimento? Vivemos uma época hoje que para nós só é errado aquilo que tiver categoricamente escrito palavra por palavras. E os princípios, precisamos compreender os princípios bíblicos que eles estão inseridos na palavra de Deus sem precisar dar nomes. Isso é falta de visão, de discernimento, falta de direção do Espírito Santo. Não podemos transformar os cultos em apenas entretenimentos. Lembre-se bem, são crianças, mas ela precisa, na linguagem delas, entender a palavra com seriedade. Nós não vamos brincar com a mente das nossas crianças, na desculpa, porque é criança, né? É coisa de criança, é coisa de criança. Quem diz que tudo que é de criança é benéfico? Quem foi que disse que tudo que é de criança não é prejudicial? É aproximadamente do 0 ano até o 7º ano que as crianças têm o seu caráter formado. E é nesse período que mais elas assistem coisas que não deveriam, ouvem coisas que não faz bem para elas. Maus exemplos. Então, igreja, vamos discernir, vamos entender, interpretar aquilo que está diante dos nossos olhos. Tem coisas que não é pecado por si mesmo, mas são inconvenientes. Vamos dar prioridade para aquilo que vai trazer benefício duradouro para a vida das pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Espero ter contribuído, mas que esse negócio de palhaço na igreja de Jesus é de Deus, isso eu te digo com certeza. Isso pode até ser lícito, mas não é conveniente. Cuidado, igreja. Vamos juntos nos unir, falar a palavra de Deus, dar prioridade para a palavra de Deus. Vamos anunciar a palavra, mesmo com as nossas simplicidades. Não vamos transformar os nossos cultos apenas em entretenimento. É criança, mas é culto, é adoração, é louvor. As crianças vão lá e assistem um palhaço falando supostamente da Bíblia, mas elas estão cansadas de assistir esse personagem na TV. Qual é a associação que as crianças vão fazer? Elas vão associar ao quê? Elas vão ser incentivadas indiretamente através desse comportamento a continuarem vendo as palhaçadas que tem nos programas de TV. Nós precisamos levar as crianças a ter sede de Deus, sede da palavra. Ela dizer: eu quero ser que nem Davi, eu quero ser que nem Pedro, eu quero ser que nem Paulo, eu quero ser que nem João, eu quero ser que nem André. Ao invés disso, nossas crianças querem ser que nem um super-homem, que nem o Ronaldo, querendo ser que nem o Kaká, que nem o Neymar. Olha, por quê? Porque nós não estamos sabendo demonstrar para elas as prioridades que o ser humano precisa ter a fim de ser beneficiado, edificado. Deus abençoe a sua vida. Uma boa noite.